Olá, o meu nome é Gabriela Marques Peixoto e este é o podcast Mestria da Performance. Aqui iremos embarcar numa viagem de partilha e aprendizagem sobre assuntos relacionados com a performance, o estudo do instrumento e o bem-estar físico e mental dos artistas. Que comece esta jornada para ti. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestria da Performance. Estou muito contente por retomar os episódios, portanto este episódio está a sair agora em setembro e o próximo episódio sairá em outubro, novembro, dezembro, consequentemente. É com muita alegria que estou a retomar estes episódios. Eles vão continuar a ter convidados, alguns sim, outros não, mas o mais importante é realmente o conteúdo que eu pretendo continuar a passar-vos e a forma como eu quero que este podcast e os conteúdos que ele tem sejam uma ótima ajuda para todos vocês e para aqueles que me ouvem. Portanto, eu hoje decidi falar um pouco sobre o nosso diálogo interno e de que forma é que este diálogo interno influencia positivamente ou negativamente a nossa performance. Ora bem, sim, a nossa mente é que tem maior, se calhar, percentagem e maior influência naquilo que serão as nossas performances, não é? Nós achamos que será só estudar intensivamente horas e horas e muitas vezes há certos triggers que nós podemos completar e enriquecer com o poder da nossa mente. Até quando estamos a estudar, também podemos usá-la a nosso favor, não é? E poupar um bocadinho os nossos bracinhos, por assim dizer. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre o nosso diálogo interno e de que forma é que este influencia a nossa performance. Portanto, para explicar de uma forma muito abrangente como é que funciona o nosso diálogo interno, eu vou explicar-vos um bocadinho esta diferença que existe entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Ora, já todos devem saber que a mais poderosa delas todas é a nossa mente subconsciente, não é? Que é exatamente onde reside a nossa autoconfiança, a forma como nós nos vemos a nós próprios, aquilo que nós achamos que somos capazes ou não de fazer também. E, portanto, elas estão interligadas, obviamente. Aqui o consciente vai programando a mente subconsciente. De que forma? O nosso consciente é aquela mente que nós estamos a usar em tempo real, não é? Portanto, quando estamos acordados, quando estamos a estudar, quando estamos a realizar tarefas, quando estamos a comunicar com alguém, usamos a nossa mente consciente. E aqui a nossa mente consciente está dividida em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e ambos têm funções específicas. O hemisfério direito vai pensar em sons, sensações, imagens, enquanto que o esquerdo pensa em números, palavras. E, portanto, quando eu falo em diálogo interno, eu falo em não só nos pensamentos e nas palavras que nós dizemos a nós próprios quando estamos em silêncio, não é? Porque nós somos a pessoa com quem mais nós falamos. Portanto, quando nós estamos em silêncio, nós estamos a comunicar também connosco. Quando nós estamos a estudar, nós estamos a comunicar connosco, apesar de estarmos em silêncio e não estarmos a falar, não é? Portanto, nós estamos constantemente a falar connosco. E se nós estamos constantemente a falar connosco, seja por imagens, seja por sensações, seja por palavras, sim, porque nós podemos estar a pensar, a falar connosco, digo eu, com imagens, através de imagens, não é? Visualizando coisas. De certa forma, porque é que nós não somos
os nossos maiores amigos, não é? Porque é que nós estamos sempre a codificar a mente da forma errada? Porque é que nós estamos constantemente com um diálogo interno negativo, de que não vamos conseguir, de que vamos falhar? Quem é que nos ensinou afinal isso? Quem é que nos ensinou a acreditar que nós íamos falhar? Não é? E ainda outra pergunta, quem é que nos garantiu que ao pensarmos assim íamos ter sucesso e íamos ser bem-sucedidos? Ninguém. Isto é talvez um pensamento abrangente a todos nós, porque está aqui muita coisa envolvida, os nossos medos, as nossas ansiedades, e exatamente por causa disso começam-nos a surgir este tipo de pensamentos também. E estes tipos de receios. Portanto, a única forma de saber aqui lidar com isto é, de certa forma, aceitar que estamos a ter alguma ansiedade em relação àquela situação, algum medo em relação àquela situação, aceitar, mas depois fazer algo para que isso possa mudar e, sobretudo, sabermos nos distanciar desse pensamento. Sim, porque os pensamentos não são 100% a nossa realidade e os pensamentos podem ser alterados. E, portanto, o meu primeiro desafio para vocês hoje era que eu gostava que vocês pensassem em 3 frases que dizem ou imagens que costumam dizer para vocês próprios no momento da performance. Coisas negativas que costumam aparecer nesse momento da performance. E para isso, pensem com calma nos momentos que tiveram de performance e que vieram certos pensamentos menos bons. E quando tiverem esses pensamentos já anotados, o meu convite para este exercício é que vocês revertam essas afirmações negativas para afirmações positivas. Claro, há aqui uma forma, digamos assim, de realizar afirmações positivas e de escrever afirmações positivas. Quando escreverem uma afirmação positiva, não coloquem a palavra não. Isto porquê? Porque o nosso cérebro não lê a palavra não. Portanto, imaginemos que vem um pensamento de eu não vou conseguir. Nós vamos colocar eu vou conseguir. Ou então, eu vou falhar aquela passagem. Vamos reverter a palavra falhar e, portanto, vamos colocar eu vou tocar aquela passagem da forma que eu estudei. Por exemplo, claro que vocês dizem-me assim, isso é muito fácil. É muito fácil estar aqui a reverter o pensamento e de repente já penso de forma diferente. Não, isto é um processo. E mesmo nesse processo, de vez em quando, ainda vem eu chamo o grilinho, né? O nosso grilinho a querer desafiar-nos. Tens a certeza? Não sei se estou a acreditar muito nisto. Mas é exatamente quando surge essa dúvida que vocês devem insistir. Portanto, o nosso diálogo interno deve ser, sobretudo, encorajador. Muitas vezes o nosso diálogo interno também não é encorajador, porque nós próprios sabemos que não nos preparamos devidamente para aquela performance, certo? Por exemplo, se eu amanhã tivesse que tocar o concerto de Tchaikovsky para violino, sem qualquer tipo de prática, obviamente que eu ia estar completamente... não ia estar nada confiante, não é? Porque não pratiquei, porque não fiz o que era necessário para atingir aquele determinado nível de performance, não é? Portanto, obviamente que nós temos que nos preparar fisicamente e essa parte é o grande grosso para
nós também sentimos-nos mais confiantes naquilo que vamos fazer, porque, ok, eu sei exatamente o que fazer aqui, não é? É como em matemática, eu sei que 1 mais 1 é 2, não é? Porque eu estudei e porque eu sei que é assim, por exemplo. Acho que vocês já estão a perceber aqui como é que funciona. Portanto, preparação física. Outra coisa que também influencia muitas vezes para além do nosso diálogo interno é aquilo que nós vivenciamos no passado. Por exemplo, se nós passamos por uma situação mais traumática, numa performance, numa prova de orquestra, quando tivermos outra prova, nós provavelmente a nossa mente vai ficar na defensiva. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, ela vai se lembrar daquele momento traumático e vai nos querer proteger, quase como se aquilo fosse uma situação de sobrevivência, não é? De vida ou de morte, digamos assim. Mas temos que treiná-la exatamente para o contrário, para aceitar que aquilo foi um momento de evolução e que se aquilo talvez não tivesse acontecido, nós não teríamos aprendido e evoluído e perceber como é que nós funcionamos em situação de performance, porque em situações de alta pressão e de alta competição, o mais importante na realidade é saber como é que nós funcionamos, como é que eu vou responder àquela situação. E a partir do momento que eu me conheço tão bem, que eu conheço tão bem a forma como eu vou reagir, aí sim posso ir moldando e evoluindo mais, de forma a distanciar-me cada vez mais daquele sentimento, daquela forma como eu me sinto, não é? Quando vou para uma situação de alta pressão. Portanto, como podem ver, aqui o nosso diálogo interno tem muita influência para a nossa confiança e também para a nossa performance. Também vos convido a tentarem realizar um exercício que é quando estiverem a ter uma atuação. Vocês, quando vier um pensamento menos bom, saberem distanciar-se desse pensamento, serem quase os espectadores da vossa tela mental. E quando vier esse pensamento menos bom, conversem convosco, sejam gentis e digam: ok, muito obrigada por estares aí, neste momento não és bem-vindo e, portanto, eu sei exatamente aquilo em que quero me focar, e vão buscar exatamente o pensamento que reverso, não é? O pensamento contrário, ok? Portanto, se aquela passagem eu vou falhar por algum motivo, vocês comecem a pensar: e se for ainda melhor do que aquilo que eu imaginei? E se for ainda melhor do que aquilo que eu pratiquei? Ok? É tudo uma questão de mindset. Certo? Ainda uma curiosidade, ainda outro dia li sobre a forma como nós, os pensamentos que temos, pensamentos mais positivos, pessoas mais, ok, bora para a frente, vamos andar, um não é um não define aquilo que eu sou. Portanto, uma pessoa com um pensamento mais resiliente, mais positivo, contrariamente com uma pessoa com um pensamento mais negativo, derrotista, vitimista, a forma como nós próprios até pensamos e levamos a vida vai influenciar o nosso corpo. Doenças, não é? O sistema imunológico, isto está comprovado cientificamente, o sistema imunológico de uma pessoa mais positiva é mais forte do que uma pessoa mais negativa. Ok? Há imensos estudos sobre isso. E, portanto, nós queremos que isto seja uma experiência prazerosa, não é? Fazer música é uma experiência... Tem que ser uma experiência prazerosa, porque quanto mais prazeroso for para nós, mais também conseguiremos passar isso para o nosso público, não é? E, portanto, espero que esta conversa tenha ajudado.
Aproveito para relembrar que os próximos episódios vão ser mais recorrentes. Aproveito também para agradecer a quem está aí desse lado a ouvir. Espero que tenham um dia fantástico, espetacular. Espero que se sintam cada vez melhor e que este conteúdo vos tenha ajudado. E obrigada e até breve. Muito obrigada por estares desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast Mestria da Performance.